Boa noite, meu amor, Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus, minha linda, boa noite. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no segundo vídeo da mentoria para casais. E eu queria iniciar aqui em Romanos 12, versículo 2, da palavra do Senhor, né? Bíblia, irmãos. Bíblia é importante e vai ser, né, o nosso guia principal aqui nessa mentoria. Romanos 12, 2 diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Algo que é muito importante no casamento é buscar conhecimento, é buscar a transformação pessoal, é buscar conhecer com aquele que criou o primeiro casal, né? Nós vamos ver lá em Gênesis que Deus criou o primeiro casal, fez Adão, da costela de Adão fez Eva. Então, a fonte, né, o dono, o criador, ele vai saber nos direcionar para aquilo que vai ser bênção na nossa vida. Então, tem muitas pessoas que não têm referência do que é um casamento feliz, do que é um casamento abençoado, do que é um lar em paz, em harmonia. E nós estamos aqui para te dar essa direção, né? Para te ajudar a encontrar essa luz no fim do túnel. Quantos casais que às vezes se unem pelo motivo errado ou se unem sem entendimento do que é um casamento, do que é ter uma família, porque os pais eram divorciados, os avós divorciados, ou viveu ali uma infância muito difícil, que o casamento dos pais eram totalmente desestruturados, né? Eu falo por mim. Meus avós maternos separados, paternos separados, meu pai e minha mãe, né, se separaram. Meu esposo também não foi criado pelo pai dele, né? E assim também viveu uma vida totalmente desestruturada. Então, só buscando a Deus que a gente passou a ter um entendimento do que é um casamento à luz da palavra, à luz de Deus, buscando conhecimento dentro da palavra, referências bíblicas sobre isso. E a gente buscou, né? A palavra também diz em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Não é com o que você acha, não é com o que o mundo mostra, né? É com o que a palavra diz, é com o que Deus estabeleceu como certo para uma vida de casal. Efésios 5,25 fala: maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, é muito importante essa hierarquia, né? Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. É dever do marido amar a esposa. E é dever da esposa ser submissa ao marido. Agora eu vou explicar algo aqui que muitos não entendem. Quando a mulher, né, se levanta contra o marido, se ira contra o marido, briga, contende, desrespeita, xinga, ela tá quebrando isso, né? Ela tá entristecendo. Quando o filho pródigo volta para casa, que ele cai em si, ele fala: pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. Por quê? Porque ele desrespeitou o pai dele estava acima dele. E quando a mulher ela desrespeita o seu esposo, ela tá quebrando uma hierarquia, ela tá se encolerando, né, em cima daquele que foi o cabeça estabelecido por Jesus. Então ela tá pecando contra Deus e pecando contra o seu esposo. E também o esposo, o marido, né, que se ira, que xinga, que maltrata, até mesmo agride a esposa. Ele está quebrando também uma hierarquia. Por quê? Porque ele foi levantado para amar sua esposa a tal ponto de, se precisar, entregar sua vida por ela. Então, maridos, vocês estão matando dentro de vocês o ego, o orgulho, né? A vaidade, né? O egoísmo. Essa era a palavra que eu estava procurando, o egoísmo, né? Quantos maridos, a esposa tá ali, crianças para cuidar, a casa, trabalha fora também,
Os maridos chegam do serviço, vai deitar no sofá, vai assistir uma televisão, né? O que você está matando em você para poder ajudar a tua esposa, né? Ser um ombro amigo, ser um parceiro, ser um companheiro. O que você está matando dentro de você? Primeiramente, o egoísmo, né? Quando a gente casa, precisa ser morto na nossa vida. Tanto as mulheres precisam matar o egoísmo, quanto os homens, né? E ali buscar do Senhor um entendimento para viver uma comunhão abençoada, uma comunhão feliz. Ah, irmã Patrícia, mas só eu que busco a Deus, só eu que vou na igreja, eu visito a igreja, irmão, não tem conhecimento nenhum sobre casamento, né? E algo que eu quero dizer também, né, sobre o desenvolvimento pessoal. Para o casamento andar bem, você também precisa buscar um desenvolvimento pessoal, que é buscar a mudança de caráter, a transformação de mentalidade, buscar o conhecimento. Olha para dentro de si, reconheça os seus defeitos. Você é nervosa, você é uma mulher rixosa, você é uma mulher que não tá sendo comprometida com o seu lar, ou o marido, né? Não tá sendo um homem comprometido com o lar. Reconheça isso em você. Pontue isso numa folha de papel e busque a mudança, porque é terrível a gente vir para nossa casa e não achar ali um lar, né? Não ter paz naquele lugar, não ter paz no casamento, viver uma desordem no relacionamento. Amém, meus irmãos? Olha aí que contexto importante para nossa casa, para o nosso lar, né? A qual nós estamos trazendo nessa noite, que é uma situação que muitos casais enfrentam, que é não ter um reflexo familiar anterior para lançar diante do seu próprio lar. Né? Muitos que veio de relacionamentos complicados acabam que não tendo referência, mas nós abrimos aqui um leque para você. Você tem uma referência melhor do que todas. A Bíblia, a Palavra de Deus. Ela traz várias famílias dentro da palavra que deram certo porque seguiram as vontades do Senhor, seguiram os caminhos de Deus. Que através da Palavra do Senhor, obedecendo à vontade de Deus, foram famílias abençoadas, prósperas, né? Conseguiram criar seus filhos dentro dos preceitos de Deus, foram homens abençoados e até levantados por Deus, alguns como rei, outros como governadores. Então, o importante é buscar dentro da palavra do Senhor o conhecimento de uma obra verdadeira dentro de um lar, né? Por que nós estamos batendo muito na tecla do lar? Porque muitas pessoas nos dias de hoje não têm mais a sua casa como um lar, tem como um refúgio, né? Ele sai de manhã para trabalhar, seja o homem ou a mulher, e quando retorna, já retorna preocupado. Quantas pessoas saem do seu trabalho, só de pensar em voltar para casa, começa a angustiar, começa a entristecer, ele já começa a ficar apertado seu coração, porque ele sabe que ele está saindo de uma guerra, né, que é o trabalho, ele não sabe o que acontece no trabalho, tem algumas pessoas que são braçais, outras têm que ficar pensando o dia todo, né, pensamento em contas, um monte de coisa, então tem vários tipos de trabalho, e é uma guerra mesmo lá fora. E quando ele vai voltar para casa, ele quer encontrar um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar onde vai ser aconchegante para ele. Mas quando ele chega em casa, ele não encontra isso, ele encontra outro ambiente de guerra, né? Uma casa desorganizada, uma casa bagunçada, a mulher nervosa, os filhos de qualquer jeito. Às vezes ele vem para almoçar, o almoço não está pronto, às vezes ele chega, né, já tem um monte de outras atividades já em andamento, que ele nem entra dentro de casa, já tem que continuar essas atividades, e assim ele vai acumulando uma coisa em cima da outra, e aí muitas das vezes ele não quer voltar para casa. Quantos homens, né, ou mulheres, homens, vou dizer no meu caso, né, que sai do trabalho, ao invés de ele vir para casa, ele quer ir para um bar com os amigos, ou ele quer jogar um futebol, ou ele para do caminho e fica conversando até mais tarde, porque ele quer ganhar tempo fora de casa, né? Porque ele sabe que a hora que ele chegar em casa, ele vai encontrar uma guerra. Ou alguns já vêm mesmo e quando põe o pé na porta de casa, que ele vê que uma guerra está vindo de dentro para fora, ele já entra guerreando também para dentro. E aí começa aquela contenda, aquela discórdia,
aquela bagunça dentro de casa, que acaba que ficando aquele contexto desordenado, tanto para o casal como para os filhos que estão ali. Então é importante, meus irmãos, nós entender que nós temos que harmonizar a nossa casa. E para harmonizar a nossa casa, que é o lar onde tem outras pessoas convivendo, primeiro tem que harmonizar essa casa aqui. Essa casa tem que estar em paz. Essa casa ela tem que estar habitando aquele que tem o poder de mudar todas as coisas. Porque os reflexos que nós trazemos da nossa infância, muitas vezes não são bons. Mas quando nós entregamos nossa vida para Jesus, aceitamos Ele nos torna uma nova criatura. E essa criatura, ela vem com o reflexo de Cristo. Porque Ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde. E quando nós aprendemos de Cristo, essa mansidão e essa humildade entra de tal maneira dentro de nós, que nós conseguimos, né, organizar o que está por fora. Porque a gente só consegue refletir o que está dentro de nós. Se nós temos turbulência dentro de nós vamos refletir isso para fora. Mas quando nós temos paz, harmonia, mansidão dentro de nós conseguimos transmitir isso para fora. Por isso que aí a palavra diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Que quando a gente tem isso dentro de nós, a gente consegue se amar. E aí a gente consegue transferir esse amor para fora. E principalmente dentro de um casamento, porque já não é mais simplesmente duas pessoas, agora é uma carne só. E essas duas carnes têm que estar se amando para transmitir o amor uma para a outra, para ser uma só obra. Entendeu? Isso que é importante, irmãos. Nós transformar realmente numa só carne. Tem muitos casais que não são uma só carne. São duas carnes, cada uma pensando de uma maneira, cada uma agindo de uma maneira, cada uma guerreando de uma maneira. A nossa casa não é campo de guerra. A nossa casa é campo de paz. Você sai para guerrear lá fora e quando você retorna, você tem que retornar para um campo de paz, de harmonia, de alegria, para você ter o gozo da sua casa. Tem muitas pessoas que não têm vontade de voltar para casa. E seria o melhor lugar para você voltar, teria que ser a sua casa. Mas para isso acontecer não depende só de um, depende dos dois, né? Cada um lutar para transformar esse lugar num lar, para transformar esse lugar em bênção, né? Para você retornar e encontrar a bênção, não somente um refúgio, para você dormir, se alimentar, encontrar roupa limpa, encontrar o seu calçadinho no lugar certinho. Não, você também tem que fazer parte dessa organização, né? Eu falo de homens que algumas vezes são mais relaxados nessa parte, que as mulheres costumam organizar o lar, e aí chega e larga a roupa jogada num lugar, larga o sapato no outro, joga um negócio. Isso já começa a guerra por aí. Por quê? Porque você chega num ambiente, você tem que ser o primeiro a organizar, porque é a tua casa, é o seu lar. Não é obrigação, a pessoa não está lá como uma funcionária sua, ela é a sua esposa, a sua adjuntora, ela é para te ajudar a organizar. Como nós somos o cabeça, nós temos que ser o primeiro a liderar. E o líder tem que pôr a mão na massa primeiro. Então, muitas das vezes, muitos lares estão defasados, não tirando a responsabilidade das mulheres, mas muitas das vezes é por causa de um pouco de falta de responsabilidade do homem que o lar acaba ficando defasado. Por quê? Porque se ele tomar a frente, a mulher fica envergonhada e fala, não, eu tenho que ajudar, né? Porque ele está fazendo, e aí então a mulher também tem que entender, não, eu estou vendo o que ele está fazendo, mesmo que chegou cansado, mesmo que ele chegou da sua batalha lá fora, ele já chegou, já pôs em ordem, que não está certo. Então vamos juntar todos os dois e vamos colocar em ordem isso. Isso, as mulheres tendo consciência das suas responsabilidades no lar como esposas e não negligenciar isso, porque é uma honra você organizar a sua casa, você colocar ela em ordem. É uma honra você servir seu esposo, você servir seus filhos, você ser uma dona de casa. E também não é errado não você buscar um desenvolvimento profissional, você trabalhar, você ter o teu dinheiro, mas isso tem que ser para somar na vida do casal, né? Eu defendo as mulheres ter a sua renda, as mulheres trabalharem, as mulheres lutar ali ao lado dos esposos, né? As que podem ficar em casa para organizar a casa, para cuidar dos filhos, glória a Deus. Mas aquele casamento que não dá, que é necessário que a mulher trabalhe, mas faça tudo com entendimento, com união. O teu melhor amigo é teu esposo, a tua melhor amiga, homem, é tua mulher, sabe? Divide, coloca na mesa ali as contas, as despesas, junte o dinheiro do casal, o que sobra,
que a mulher precisa de um shampoo, de uma roupa nova, sabe, marido? Entenda a necessidade. Mulher, se ele fala que esse mês não dá para comprar um vestido, não fica, né? Tenta entender. Às vezes ele precisa de uma ferramenta ali para o trabalho, algo. Então, assim, entrem em acordo sobre a vida financeira. As mulheres, né, que os esposos não são crentes, não fica pressionando, não fica obrigando a ir na igreja. Se não for, vai dormir de cara virada, chega em casa emburrada. Então, assim, são questões muito delicadas que a gente precisa buscar mudança, né? Mudança de personalidade, né? Igual eu vi na minha personalidade muitas coisas que estavam erradas dentro de mim. Uma pessoa orgulhosa, não pedia desculpa quando eu brigava, mesmo estando errada. Eu irada, rixosa. Então eu vi coisas em mim que estavam prejudicando principalmente a mim. Principalmente a mim. E depois quem estava à minha volta. E eu não tinha paz. E eu comecei a orar, a buscar de Deus. Senhor, seja meu psicólogo, eu preciso fazer uma terapia contigo, né? Eu até procurei profissionais, passei por psicólogo, assim, foram poucas vezes, né? Mas procurei. E aí eu busquei em Jesus também, Senhor, organiza o que tá desarrumado aqui dentro, né? Igual eu falei, eu vim de uma família desestruturada, sem referência. Então, e eu carregava aquilo comigo como certo e busquei do Senhor. Senhor, eu tinha um sonho, que era ter um casamento feliz, mas eu não sabia como. E dentro da palavra, buscando, orando, né, praticando a oração, porque a oração ela é maravilhosa. A oração ela te traz resposta, ela te traz direcionamento. Você lendo a palavra, você começa a ver o que você faz de errado e começa a querer mudar. Se você tiver vontade, Jesus ele vai segurar na tua mão e ele vai caminhar junto contigo. Se você quiser ter um casamento abençoado, uma vida feliz do lado do teu cônjuge, você pode ter certeza. E essa vontade também está no coração de Deus para sua vida. Com certeza, né? Muitas pessoas lutam por tantas coisas, né? Quando quer comprar um carro novo, ele paga o preço do carro, ele vai lutar no trabalho, ele vai pagar o financiamento, né? Ou conquista o dinheiro para comprar à vista. E por que não pode ser com o mesmo empenho dentro do casamento, né? Porque o que tem mais valor não é o que tem preço. O que tem mais valor é o que tem sentimento. É o que vai prover para o seu futuro. É aquilo que o dinheiro não compra. É aquilo que o dinheiro não compra. E às vezes, né, a gente fica valorizando tanto uma casa, um carro, e esquece de valorizar o que realmente tem valor, que é a pessoa que está do teu lado. Porque um dia que se você depender de uma ajuda, quem está do teu lado é que vai te ajudar. Né? Na hora que o cinto aperta, né? Para o homem, vamos supor, tá passando por uma enfermidade. Quem vai estar do lado dele para apoiar? É a esposa. É a esposa. Entendeu? É os filhos. É os filhos. Né? Em primeiro lugar, é quem tá aqui dentro, ó. Eu sei que a tua mãe pode te apoiar, teu pai pode te apoiar, mas em primeiro lugar, em quem você tem que buscar apoio e ter firmeza para isso, é dentro da tua casa, é a tua esposa, é o teu esposo, né? A pessoa tem que ter a consciência de estar disposta no momento de necessidade e também no momento de felicidade. Claro, né? em todo ambiente, porque a gente sabe que uma união de um casamento traz todo o contexto, tudo. Né? Vai ter momentos de dificuldade, momentos de bênção, momentos de tristeza, de enfermidade, de alegria. Então a gente tem que estar lutando por todos os momentos, todos. Né? Muitas pessoas perderam o princípio do casamento. O princípio do casamento é uma união para lutar em tudo que for necessário. As pessoas não querem mais lutar pelos seus casamentos. Nossa, é tão difícil quando você começa uma união inseguro. Com medo, né? Logo assim, ali na frente. Entra de uma maneira totalmente errada, sem propósito, não tem segurança, porque o casamento, eu vejo o casamento como uma empresa. Ali você vai buscar crescimento, você vai ter sonhos. Aí como que, vamos supor, o marido é um sócio, né? O esposo é um sócio, a esposa é uma sócia. Como que você vai
crescer, se desenvolver, conquistar, se você não confia em quem está do teu lado. Exatamente. Se você não sabe até quando isso vai durar. Ah, vamos juntar e depois a gente vê no que dá. Não, gente. O casamento, segundo a Bíblia, não é isso. Exatamente. É algo que é para longa data, que é até o fim da vida. E outro, o investimento tem que ser dos dois lados. Aí igual. tem marido, né, que compra, vamos supor, compra uma moto. É meu, é meu. Aí a esposa às vezes precisa, é meu, você não toca. Às vezes a esposa conquistou algo, né, e não deixa o marido pôr a mão. Opa, peraí. Se é um casal, uma carne só, por que tem divisão? Isso é meu e aquilo é teu? Não, é uma coisa só. O salário é um só. O que tem dentro de casa, o que tem dentro... É um só, é para os dois. Conquistou junto e é tudo um do outro. Não tem esse negócio de ter divisão. E quando a gente tem essa confiança, né? Lá em Provérbios 31, fala, né, que o coração do seu marido está confiado a ela, né? Então, essa estrutura de confiança no casamento, eu vejo que é estabelecido pela mulher. Quando você trata bem o seu cônjuge, quando você demonstra respeito, quando você honra ele, quando você demonstra ali confiança, né? Eu acho que ambas as partes existe essa confiabilidade, não tem medo de crescer, de prosperar. Ah, eu vou fazer uma casa, mas daqui a pouco, né? Se não é briga, a gente larga e divide. Não. A confiança de tal maneira, irmãos, que a gente tem que entrar sem medo de perder, sem medo, né, de ali na frente ter que dividir. Não, tem que ter um entendimento assim, eu vou entrar e não vou perder. Porque a tua fé em Deus, de que esse casamento foi Ele que uniu, né? Eu costumo falar algumas às vezes para minha esposa que tem coisas que não foi, que Deus não começou. Mas se nós traz ele para dentro do negócio, o negócio, ele entra e faz parte do negócio. Tem muitos casamentos que não tinha Deus no começo. Foi uma união ali, né? Deu certo, vamos juntar. Bateu aquele olhar, aquela atração, vamos se juntar. Vamos juntar e ver o que dá. Não. Então, já que viu, tentou, agora faz o seguinte, traz o de melhor para dentro. Traz Deus para dentro desse casamento. Coloca ele como centro dessa obra. E você vai ver que tudo vai mudar e esse casamento vai melhorar, vai ser bênção e não vai ter esse negócio de largar. Porque casamento não é para largar, é para unir até o fim da vida, porque é algo para ser eterno. E tem casamento que a pessoa foi na igreja, buscou a palavra, ela fez prova com Deus, Deus respondeu, mas aí a pessoa começa a quebrar princípios, Isso. A pessoa começa a ser rebelde, desobedecer, maltratar o cônjuge, agredir o cônjuge, ter adultério dentro do lar, né? Manchar ali o leito. Quebrar os princípios de Deus, né? Deus sai do negócio. Com certeza. Não adianta você ficar orando por uma coisa que você mesmo, né? A pessoa vai lá, peca. Ai, Senhor, me perdoa. Deus perdoa sim. Mas fica aquela coisa recorrente, aquela mulher rixosa que qualquer briga manda o marido embora de casa. Aquela mulher que aí depois fica com medo, né, do marido ir embora mesmo. Até quando vai continuar isso? Até quando vai ser dessa maneira, né? Essa tempestade, esse pé de guerra que qualquer momento tem medo do barco virar e naufragar. Então é importante mudar, buscar o desenvolvimento pessoal, buscar conhecimento para o teu casamento. E a gente vai começar a trazer isso de forma especificada aqui nos demais vídeos. Com certeza. Nesse momento, nós queremos fazer uma oração pela sua casa, pelo seu lar, pela sua vida conjugal, sua vida pessoal. Amém? Amém.
Senhor, meu Deus e meu Senhor, Pai, Deus de amado, maravilha, poderoso, Deus nesse da glória. momento, Senhor, de Aqui oração, ó estamos, Pai. meu Pai, Nós colocando nos em oração, colocamos, meu Deus, Senhor, diante da Tua a vida, meu presença, Pai. Pai, e Não somente as apresentamos nossas, cada mas um, meu Pai, todos os dos irmãos, das cada um, irmãs meu Pai, que vão amado, ver esse que vídeo, meu compartilham esse Pai. vídeo, meu Pai. Alcança, Que possam Senhor, ser com a Tua mão alcançados, que eles poderosa, possam, meu Pai abençoando os amado, lares, as receber de famílias, Ti, meu Pai, abençoando, meu harmonia no Pai, lar, os paz, casais, alegria, meu abençoando Deus. os Que o Senhor filhos, possa que ele não entrar, meu venha Pai, ter somente quebrando, uma meu Pai, casa para aquilo voltar que para está, meu Deus, casa, mas que entrando em possa, confusão, Senhor, ter entrando em um lar, meu conflito, Pai, de aquilo que paz, traz de destruição para esse lar, harmonia, vem cair de por terra agora. Abre o prosperidade. coração Meu Deus, desse homem, muda, Pai, a abre o coração dessa personalidade mulher, desse dá homem, alegria, a dá amor para personalidade eles, ó dessa Pai. mulher, Que eles muda venham, o meu Deus, ter uma caráter, meu união, meu Pai Pai, em amado, nome do uma Senhor união Jesus de alma, uma união Cristo. de corpo, de Ensina, espírito, Senhor, que eles coloca possam, meu amor Pai, nesses lutar pelo mesmo corações, propósito, ensina que eles a venham ter ser, amor meu a Pai si amado, mesmo unidos e em amar, tudo, meu meu Pai, o Pai. seu Ó próximo. Jesus, Em nome abençoa, de meu Pai, de uma Jesus, forma meu Pai, gloriosa e maravilhosa, muda a que através, meu mentalidade, Pai amado, Senhor. da Tua Em nome de presença na Jesus vida Cristo, deles, ó Pai, transforma a mente tudo vai dessa dar certo. pessoa. A Em nome de prosperidade Jesus, espiritual, meu a Pai. prosperidade Nós sentimental, cremos, a Senhor, prosperidade no material. poder, no Que o teu Senhor venha agir, mudar, meu Pai, o Espírito contexto, Santo, em não cada somente lar, Senhor. fisicamente, meu Nós Pai, queremos mas também mudar o famílias contexto na alma, transformadas, que eles possam famílias ser salvas, salvos, meu meu Pai, Pai, que para eles o teu possam herdar a reino. Em nome de eternidade. Em Jesus nome Cristo, de Jesus, que Senhor. o Senhor faça essa grande Confirma, meu obra. Pai, Em a nome do grande Senhor bênção e a Jesus grande Cristo, ó vitória em Pai. nome de Jesus. Confirma essa obra, meu Deus. Amém. E amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.